Olá, você está no On Run, o canal dos corredores. Aperte o On e vamos conversar sobre Jogos Olímpicos. Eu sou Ronaldo Dias, profissional de educação física, apaixonado por atletismo. Hoje é um dia muito especial, é o dia de falarmos sobre maratona, a prova que está presente nos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa prova que deu muitas alegrias para o Brasil, onde nós somos medalhista em campeonato mundial de atletismo, somos medalhista em Jogos Olímpicos e temos nossos atletas como campeões das principais maratonas mundo afora. Bicampeão da Maratona de Nova York com Marilson Gomes dos Santos, medalhista em mundial com Luiz Antônio dos Santos, medalhista em Jogos Olímpicos com Vanderlei Cordeiro de Lima e campeão das principais maratonas mundo afora com grandes atletas, Osmiro Souza, Diamantino Silveira, João Alves de Souza, o Passarinho e tantos outros atletas que conseguiram grandes feitos falando especificamente da maratona. Existem muitas histórias relacionadas com a maratona. Eu vou contar para vocês aqui a história que eu ouvi, né, e que é a mais comentada, que é a mais a gente escuta aí quando a gente fala da maratona. Eu costumo dizer, inclusive, que a maratona não é só uma corrida, a maratona também é uma aula de história. O primeiro relato que se tem sobre a maratona fala de um soldado grego que percorreu aí a distância de 40 quilômetros para avisar para os seus generais de que eles haviam vencido a guerra. E essa batalha era conhecida como a Batalha de Maratona. É daí que deriva o nome maratona para essa distância aí percorrida pelos atletas no Brasil e no mundo. Só para vocês terem uma ideia, esse percurso percorrido aí por esse soldado foi o mesmo realizado aí nos Jogos Olímpicos de Atenas, no qual o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi medalhista aí de bronze nessa edição dos Jogos Olímpicos. Então foi esse percurso. E nós sabemos, obviamente, que esse soldado possivelmente não morreu em função de ter percorrido aí esses 40 quilômetros. Ele morreu possivelmente em função de um ferimento, né, ou de algum outro problema de saúde que ele tinha e que certamente levou ele a ter esse problema de desidratação ou não tinha se alimentado direito, até porque hoje os atletas correm muito mais do que 40 quilômetros, tem provas inclusive de 24 horas, provas de 200 quilômetros, né? E nem por isso esses atletas vêm a ter problemas de saúde em função de percorrer essa distância. Mas o fato é que a história mais forte, ou que se tem assim mais forte, pelo qual a maratona ela é tão praticada, e, enfim, é uma das provas mais realizadas no mundo inteiro, é em função justamente disso, dessa história do soldado que acabou percorrendo esses 40 quilômetros. Nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a distância da maratona eram 40 quilômetros. Mas em uma das edições dos Jogos Olímpicos na cidade, na capital inglesa, por ordem da rainha, assim, de última hora, ela pediu que a maratona fosse feita a largada em frente ao castelo. E aí, em cima da hora, eles acabaram tendo que mexer em toda a parte de organização para levar a largada da maratona até a frente do castelo. É daí que acabou aumentando esses 2.195 metros, ficando a maratona após essa edição dos Jogos Olímpicos em Londres, na distância de 42.195 metros e não mudou mais, né? Então todos os resultados que se tem da maratona até hoje, ela é percorrida nessa distância de 42.195 metros em todo o mundo. A maratona também existe uma questão muito legal que é com relação à altimetria. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da Maratona de Boston, né? Onde os atletas conseguem fazer grandes resultados, mas os resultados da Maratona de Boston não é aceito internacionalmente, justamente por causa da altimetria. A Maratona de Boston acaba descendo bastante desde a sua largada até a sua chegada. Então, por esse motivo, a Maratona de Boston acaba tendo a premiação, é a maratona mais antiga, depois da Maratona Olímpica. A Maratona de Boston é a maratona mais antiga sendo realizada no mundo, mas ela tem esse perfil de manter a sua tradição e, consequentemente, por ter uma altimetria que desce bastante e favorece muito o atleta, ela acaba não tendo o seu resultado validado caso algum atleta bata o recorde mundial, como já foi o caso na Maratona de Boston. Então, outra curiosidade sobre a maratona é isso, ela tem uma altimetria, ela pode até ter mais subida, mas ela não pode ter mais descida do que a orientação recomendada pela Federação Internacional de Atletismo. O recordista brasileiro é o Ronaldo da Costa, que bateu o recorde, não só o brasileiro, né, que ele tem hoje, mas foi também o recordista mundial da maratona, realizada em 1998 em Berlim, para o conhecimento de todos vocês. Então nós já tivemos um brasileiro que foi recordista mundial da maratona. Resumindo, a maratona é uma prova que é extremamente interessante, é extremamente desafiadora. Não são todos os atletas que competem bem a prova dos 5.000 e dos 10.000 metros automaticamente se torna um grande maratonista. Nós tivemos casos de atletas brasileiros que foram recordistas, sul-americano, está entre os 2 melhores resultados do Brasil até hoje, que não conseguiu muitas vezes correr bem a maratona.
Nós tivemos casos, inclusive, de atletas que foi campeão olímpico nos 5.000 e nos 10.000 metros em 2 edições dos Jogos Olímpicos, mas que também não acertou a maratona. Então a maratona é uma prova que ela não prevê erro, né? É uma prova extremamente difícil, uma prova extremamente técnica, extremamente estratégica, e ela é uma prova que não prevê erro. Então é difícil você ser campeão olímpico na maratona, é difícil você dizer que tem um favorito para ganhar as 3 primeiras medalhas. Na maratona tudo pode acontecer, na maratona realmente são 42 quilômetros, são mais de 2 horas, aí muita coisa pode acontecer e não pode ter erro, ou seja, a margem de erro na maratona ela realmente é muito pequena. E por isso que a maratona ela é tão apaixonante, por isso que a maratona ela é tão praticada aí no Brasil e no mundo. E nós aqui no Brasil temos o privilégio de ter tido grandes maratonistas, né, e ter hoje grandes maratonistas, com destaque inclusive para o Brasil no que diz respeito a ter um medalhista em mundial de maratona, de ter um medalhista em Jogos Olímpicos, e de termos o recordista mundial da maratona, Ronaldo da Costa. Ou seja, nós temos um pacote completo, todas as edições de Jogos Olímpicos, todas as edições em todos esses campeonatos mundiais, e também o recordista mundial da maratona é um brasileiro chamado Ronaldo da Costa. E a maratona, por toda essa história, né, por todo esse glamour que se tem, né, ela é a maratona que determina, ela é a prova, na verdade, que determina o homem mais resistente aí, vamos dizer assim, dos Jogos Olímpicos, e não por acaso a maratona ela fecha a edição de todos os Jogos Olímpicos. Então a maratona masculina ela fecha a edição dos Jogos Olímpicos, e a premiação dos 3 primeiros colocados da maratona ela é feita dentro do Estádio Olímpico antes do cerimonial de encerramento dos Jogos. Então é um momento onde todos os atletas, todas as pessoas estão ali justamente para aclamar, vamos dizer assim, né, os atletas que são os maratonistas, e eles recebem a medalha olímpica no último dia, é a última premiação dos Jogos Olímpicos, e eles recebem lá no Estádio Olímpico, onde será feita a cerimônia de encerramento dos Jogos. Então, por esse motivo que a maratona acaba tendo todo esse brilho, porque a maratona ela encerra por uma questão, né, até histórica, ela acaba encerrando aí os Jogos Olímpicos de maneira muito legal. Então fica a sua torcida para os brasileiros. Nessa edição dos Jogos Olímpicos, mais uma vez nós teremos 3 maratonistas disputando a prova em Tóquio. Teremos 3 brasileiros disputando a prova em Tóquio, onde nós teremos lá o Paulo de Paula, que vai para a sua 3ª Olimpíada na maratona, o Daniel Chaves, que vai para a sua 1ª participação em Jogos Olímpicos, e o jovem Daniel Nascimento, de apenas 23 anos, que vai estrear, na verdade, não só, né, nos Jogos Olímpicos, mas que fez a sua estreia na maratona fazendo índice, vencendo a maratona na capital peruana, e fazendo índice, e o Daniel vai com o melhor resultado, com 2 horas 9 minutos e 5 segundos, a melhor estreia de um sul-americano na maratona, e ele vai com chances reais mesmo de conseguir um excelente resultado para o Brasil, junto com os demais atletas, Daniel Chaves e Paulo de Paula, a representar o nosso país aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então cabe a sua torcida para esses 3 atletas, cabe a sua torcida aí para o Brasil, e cabe a sua torcida aí para os Jogos Olímpicos, que é o maior espetáculo da Terra. Um forte abraço a todos e continue conosco.